Beleza. Começou a gravar. Pessoal, hoje vai ser instrumentação. Vou começar falando com vocês é, sobre a lista das atividades que eu postei no Moodle, tá? Só que aquela lista eu vou ter que atualizar, porque na hora que eu fui dormir ontem que eu lembrei que estava faltando uma das atividades. Olhei agora antes de começar a aula e realmente estava faltando uma das atividades para ser postada, tá? Então vou ter que atualizar ela, mas já dou uma explicada o que foi considerado, por que teve bastante aluno que perdeu ponto aí, tá? E também a gente já conversa sobre a lógica do sensor ultrassônico, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilha. Beleza. Eu estava fazendo a correção aqui, eu estava olhando nas listas, né? Estava atualizando a planilha, mas vamos pegar aquela que já está no sistema já, tá? Deixa eu pegar aqui. Então ontem eu postei para vocês a entrega de atividades, tá? Como que tá? Só que ela vai ter que ser atualizada porque tá faltando a lista de nível aqui, tá? Essa lista de medição de nível direto e por pressão tá faltando. Acabei não percebendo isso, tá? Então eu vou ter que colocar ela, tá? Mas aqui dá para ter uma noção de como que está a entrega das atividades. Só está faltando aquela lá. Então acontece, a primeira lista, a segunda lista e a terceira lista, tá? Se houve perca de pontos aqui, que é o caso, é porque faltou atividade para ser feita, tá? Então por isso que tá uma nota mais baixa. Aqui em impressão 2, muita gente perdeu ponto porque só colocou a resposta final, tá? Eu passo as atividades, pessoal, e eu gosto como fala, realize o desenvolvimento, tá? Então, tanto na pressão 1, pressão 2, foram duas listas sob pressão, eu passo as atividades, mas eu quero ver o desenvolvimento da atividade, tá? Eu sei que nesse grupo aqui, várias pessoas que ficaram com 0,6, tá? Eu sei que tem pessoas que colocaram só o resultado final e sabem fazer, mas também eu sei que tem aqueles que colocaram o resultado final e só copiaram, tá? Então, a intenção da atividade é realizar desenvolvimento para a questão de aprendizagem, tá? E aí, desculpa se eu não falei isso antes para vocês, mas eu gosto de ver o desenvolvimento, tá? Se você fizesse para mim numa prova colocar somente o resultado final, a nota seria 0, tá? Mas a gente está nessa época aí meio estranha, então a gente acaba considerando, tá? E aqui no ultrassônico eu tinha olhado, eu imaginei que não ia ter muitas entregas, teve 2 alunos que entregaram, né? E acabei pulando a parte de a lista de nível, tá? Então, vou estar atualizando essa tabelinha de vocês aí, tá? Então, assim, da lista 1 até a telemetria foi a perca de nota aqui foi por falta de fazer uma atividade, tá? E aqui em pressão 1, pressão 2 foi porque a maioria colocou somente a resposta final e não colocou o desenvolvimento da atividade. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok, Jamil. Mayara, bom, eu vou dar uma aumentada no tempo das listas, tá? Para dar uma atualizada aí, tá?
é, caso, caso alguém queira uma nota maior aí nas atividades, tá? Fazer correção, essas coisas. Pode mandar, Mayara. Eu não entendo muito o Moodle, tá? Eu não sei se ele vai dar uma bloqueada na hora que você tentar tirar a sua lista e tentar colocar outra. Mas eu vou aumentar o prazo lá, tá bom? Ok, beleza. Aí tá faltando eu lançar de nível ali, né? A lista de nível eu acabei não postando. E vou acabar postando depois, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A lista de atividade que eu passei para vocês. Medição de nível direto por pressão. Eu achei que tinha mandado para vocês uma atividade. Deixa eu ver. Tá, eu passei essa atividade e eu acabei esquecendo de postar uma atividade para vocês de medição de nível. Deixa eu ver aqui. Eu não postei atividade com sistema pressurizado para vocês, né? Vou acabar postando. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei o seu número de matrícula, Mayara, mas tem duas atividades de pressão e teve uma de nível, tá? E aí eu não tinha percebido que faltou eu postar. Eu dei a aula, né? Sobre medição de nível em vasos pressurizados e não passei atividade. Eu não tinha percebido isso. Deixa eu ver. Calma aí. Eu acho que eu postei a aula errada aqui, hein? Tá, depois eu vejo isso, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que determinar o range. Na verdade, eu postei a aula errada para vocês aqui, né? Essa aula aqui é uma aula de correção da lista de pressão diferencial e não dessa lista anterior, né? Na verdade, acabei fazendo confusão aqui, né? Eu passei a primeira atividade sobre medição de nível, aí postei uma aula que eu achei que era a correção dessa atividade e não era, tá? Vou ter que refazer umas coisas aqui. Mas tá bom. Ele não voltou para a comunidade. Mayara, você conseguiu fazer atividade de sensor ultrassônico? Jamil? Beleza. Ok. Eu tenho até um dos alunos que desenvolveu a atividade,
tá, do sensor ultrassônico, ele desenvolveu baseado numa correção que eu fiz, tá? Eu já fiz a correção dessa atividade, eu lancei essa atividade pessoal do ensino médio e fiz a correção com eles, tá? Sobre sensor ultrassônico, vocês têm alguma dúvida em relação a esse sensor, pessoal? O funcionamento, a como vai fazer a última atividade, alguma coisa assim? Beleza. Beleza. O Jamil acho que está ocupado agora lá no trabalho dele. Pediu para dar uma saidinha. Mas tá bom. Beleza. Então é o seguinte, eu acabei fazendo confusão aqui em instrumentação. Eu não passei para vocês medição de nível em vaso pressurizado, né? Eu só passei medição de nível com tanque aberto, não passei em vaso pressurizado para vocês. Eu vi que eu passei atividade. Deixa eu dar uma olhadinha nas minhas aulas gravadas aqui. Porque agora que eu percebi, tá? Que essa aula aqui, ela vem depois. Essa aula aqui, ela vem depois de vasos pressurizados, tá? Ela vem depois de vasos pressurizados. E eu pulei, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que vem ser essa aula sobre medição de nível? Se eu pulei etapa aqui ou não. Deixa eu ver, eu acho que aqui não. Eu acho que aqui tá certinho. Deixa eu ver. É. Aqui no caso deixa eu dar uma voltada aqui. Não passei, né? Eu passei para tanque aberto atmosfera. Deixa eu ver essa apostila. Pressão, medição de nível direto. Eu tinha parado aqui, ó. Esse tanque aqui. E eu passei a aula errada depois. Daí não passei a atividade. Parei aqui, tá? No caso, eu passei como faz medição de nível em tanque aberto e não passei como faz em tanque pressurizado, tá? Então vamos lá. Então, seguinte, qual que é a diferença principal, tá, entre um tanque aberto e pressurizado?
Normalmente, quando você tem um tanque fechado, tá? O que acontece, né? Quando você tem um tanque fechado, você não tem influência externa da pressão atmosférica, tá? Você pode até ter no início, quando aqui está sem pressão. Mas, vamos falar assim, igual uma panela, né? Você pega uma panela de pressão. Se essa panela está aberta à atmosfera, você não tem ela pressurizada. Então, se você coloca o líquido aqui, você consegue medir a altura desse líquido. Você lê a pressão desse líquido e consegue saber qual que é a altura dele. Mas caso a gente feche essa panela, né? E comece a colocar pressão, será que eu vou conseguir continuar lendo a altura desse líquido baseado na pressão, Mayara? No caso você tem. Na verdade você não vai conseguir. Não vai conseguir medir. Você não vai conseguir medir porque imagina a panela de pressão, né? Se ela está aberta à atmosfera, você colocou o equipamento para medir a pressão do líquido ali, beleza. Enquanto ela está aberta para a atmosfera, você consegue saber a pressão do líquido, né? Mas na hora que você fecha a panela, o que vai acontecer? Ela vai começar a aumentar a pressão interna. Só que e essa pressão, cada hora vai estar num valor diferente. Então, assim, a referência que você tinha da altura, a pressão que ela causar somente pelo líquido, você perde a referência, né? Você perde a referência. Por quê? Porque a panela está aumentando a pressão interna. Né? No caso ali, se você for cozinhar algum legume, alguma coisa ali, ela está aumentando a pressão interna. Então, a referência da altura do líquido, você perde, tá? Então, esse tipo de situação de vasos pressurizados é muito comum você encontrar na indústria, tá? Em processos independente do sistema, né? Seja numa empresa de laticínio, de açúcar e álcool, de papel e celulose, é comum você encontrar vasos pressurizados, tá? Então, qual que é a ideia aqui, tá? Normalmente, a gente faz o quê? A medição do quê? A gente mede a pressão diferencial, tá? A gente realiza a medição de pressão diferencial. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele tem duas tomadas, tá? Uma tomada a gente chama ela de H, que é a tomada de alta, e a outra tomada a gente chama ela de baixa. Esse equipamento, ele serve para medir pressão diferencial. Então, o que vai ter de pressão do lado da tomada de alta? Tá? Vai ter o quê? Vai ter a pressão causada por causa do líquido, tá? Pressão causada por causa do líquido. E também a pressão causada por causa do vaso, né? Porque internamente está aumentando a pressão do vaso. E aí, o que acontece aqui do lado L? A gente tem a pressão do vaso, tá? Então, quando você faz a pressão diferencial, o que vai acontecer? Você vai ter pressão do vaso mais pressão do líquido do lado da tomada de alta, tá? Menos a pressão do vaso do lado da tomada de baixa, tá? Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é a pressão do lado da tomada de alta menos a pressão do lado da tomada de baixa, né? O lado que está escrito H e o lado que está escrito L. E aí, o que acontece? A gente só vai ficar com pressão do líquido, tá? Essa é a ideia. Quando a gente usa equipamentos com medição de pressão diferencial, tá? Só que existe um porém quando você faz isso, tá? Essa tomada aqui, ela não pode estar vazia, tá? Não pode estar vazia. Por que não pode estar vazia, tá? Porque imagina que a pressão aqui seja causada por causa de vapor,
tá? A pressão interna do vaso seja causada por vapor. E o vapor, como um gás, ele vai ocupar todo o espaço, ele vai vir aqui. E aí acontece com o tempo. Com o tempo, com esse vapor esfriando, ele vai condensando. Então imagina esse vapor, cada hora ele vai estar numa altura aqui, ele vai condensando e vai mudando a altura. Se isso daqui acontece, cada hora você vai ter uma altura de condensado diferente, também você perde a referência do equipamento. Você também não vai conseguir fazer a medição da altura do líquido. Se cada hora o lado L, na hora que você vai fazer a pressão diferencial, cada hora o lado da tomada de baixa vai estar com uma referência diferente, tá? Então, normalmente essa tomada, essa tubulação aqui que tem chegando no L, a gente deixa ela cheia, tá? Isso para pressão positiva, tá? Para pressão negativa, a gente costuma deixar vazia, tá? Quando você tem um vaso pressurizado, tá? Um vaso pressurizado. Só que aqui é vácuo aqui dentro, tá? A tendência é o vácuo é o quê? É puxar, né? É sugar o líquido, tá? Então, a gente deixa essa tomada aqui vazia. Normalmente aqui tem um equipamento que, por exemplo, se no início há uma formação de condensado por ter uma pressão positiva, né, de líquido aqui dentro, a gente deixa um dispositivo aqui que dá para ele sente o peso dessa água e ele solta no início. E aí depois quando forma o vácuo, ele fecha e faz a vedação sozinho, tá? Então quando é vácuo, você deixa vazia essa tomada. Mas quando é pressão positiva, você tem que deixar ela cheia, tá? Então, vai ter hora que você vai calcular a pressão diferencial, e aí a pressão do lado da tomada de baixa, tá? Ela vai ser maior do que do lado da tomada de alta, onde está o líquido. O lado da tomada de alta é onde está o líquido, né? Mas por quê? Porque aqui o tanque está vazio e aqui sempre vai estar cheio. Então, quando você vê uma pressão diferencial e aqui o valor dele é negativo, tá? Não significa que as pressões que estão sobre o equipamento são negativas. Significa que o lado da pressão da tomada de baixa ela é maior do que o lado da pressão da tomada de alta, tá? E essas informações de pressão que a gente tem que saber quando vai fazer essa medição de nível, ela é importante por quê? Porque esses caras, eles são configuráveis. Então, para ele falar que a altura de um nível estava variando de 0 até 100%, ele tem que saber qual que é a pressão que você tem quando você tem 0%, qual que é a pressão diferencial no caso, e quando o tanque está totalmente cheio, qual que é a pressão diferencial, tá? Quando o tanque está cheio. Então, por isso que a gente calcula essas informações, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui em relação ao equipamento de medição de pressão diferencial? Um condensador antes, você fala o que em caso de vácuo, Jamil? Na verdade, você já deixa a tomada de baixa já cheia, né? No caso, assim, você pode, dependendo do processo, né, e do sistema de vedação que você tem ali, você pode utilizar até água, tá? Existem também, fora a água, você pode utilizar produtos que não se misturam com o líquido que está internamente no tanque, ou não se mistura com água se for vapor, tá? Mas você já deixa ela cheia antes de ser utilizado. Na indústria que eu trabalhava, a maior parte dos tanques que tinha esse tipo de medição, a gente acabava utilizando água, tá? Tem. A tomada de baixo tem que estar cheia com fluido líquido. Tá? Já tem que estar cheia antes do equipamento ser colocado para trabalhar. Por causa que a ideia é eliminar essa pressão interna do tanque. Porque quando você está ligando aquela tomadinha, você tem lá o tanquinho, né? Deixa eu tentar desenhar aqui na tela. Opa!
Você tem o tanquinho aqui. Aí você tem o equipamento e uma tomada que sai aqui em cima. Ela sai aqui em cima justamente para ler essa pressão, né? Essa pressão que o equipamento a pressão interna do tanque. Ela não quer ler a pressão do líquido. Somente a tomada de alta que tá ligada na parte de baixo do tanque tá fazendo essa medição. E sim, a pressão ela vai exercer em todas as direções, porque como é um vaso fechado, né? A ideia é que a pressão seja igual em todas as direções e sentidos, né? Só a pressão do líquido que não, né? Para vapor ela é igual, mas não entendi líquido é G, tá? Normalmente quando a gente usa a notação assim, por exemplo, a gente vai colocar uma unidade de medida, né? Vamos falar que a gente usa bar, né? Ou PSI, né? A gente tem uma pressão de 14 PSI. Se a gente quer falar que essa pressão de 14 PSI ela é relativa, né? No caso é uma medição relativa. No caso, sim, você tem equipamentos que eles leem, né? Você tem aqui a pressão atmosférica e a pressão absoluta. O que é a pressão absoluta? A pressão absoluta é zero de pressão, nada, né? Então, assim, tem equipamentos que leem a partir da atmosférica, né? Então, quando a pressão aqui eu estou medindo a partir da pressão atmosférica, vamos falar assim que seja 10 PSI, tá? Para identificar que estou lendo a partir da atmosfera, eu posso colocar a letra G, tá? PSI G, tá? Agora, se eu estou lendo esses mesmos 10 PSI, mas eu começo a ler a partir do vácuo absoluto, tá? Aí eu somo a pressão atmosférica. A pressão atmosférica em PSI, se eu não me engano, é próximo de 14. Então, a informação seria 24, né, que é os 10 aqui em cima, mais os 14 aqui embaixo. Então, seria 24 PSI. E aí você coloca ABS, absoluto, do lado aqui, tá? Para identificar isso. Mas quando normalmente a pressão, se a pressão que é medida é em relação à atmosfera, normalmente a letra G acaba sendo muitas vezes oculta, tá? Mas isso é em relação a que ponto você está medindo, tá? Aí não importa se é para líquido, se é para gases, tá? Isso não tem importância, vamos falar assim. O uso da letra G é o absoluto, né? Independente do líquido, fluido, se é gás, se é gás, se é líquido, para a unidade de medida é importante. Esse equipamento está lendo a partir de que ponto? Está lendo a partir do vácuo absoluto ou está lendo a partir da pressão atmosférica? Né? Então é isso. Até encontrei um francês uma vez quando eu trabalhava na usina que ele ficou injuriado por causa que o equipamento estava indicando zero. E aí estava escrito no corpo dele que ele media a partir do vácuo absoluto. E eu dei razão para o francês, porque se ele mede a partir do vácuo absoluto, ele não poderia estar marcando zero, né? Eu tinha que estar marcando a presença da pressão atmosférica ali. Não estava marcando nada. Tá? Então, beleza. E como que a gente faz, pessoal, para vamos fazer um exercício aqui para a gente fazer o cálculo do range, tá? Vamos lá. Aqui está mostrando um equipamento já vindo da indústria, né? Já vindo de fábrica com selo remoto.
No caso que o líquido já está totalmente preenchido na parte interna, né? Tanto para a tomada de alta como para a tomada de baixa, tá? E aí, no caso aqui na frente, ele tem tá tampado ali, mas ele tem um diafragma todo corrugado aqui na frente dele, para aumentar a sensibilidade em relação ao vaso, tá? Aqui está mostrando a instalação dele. Instalando aqui, ó, você vê que é uma conexão do flange do transmissor com o flange do tanque, em cima e também embaixo. Embaixo, aqui eles colocaram uma válvula bem parrudinha, né? Caso você precise retirar o equipamento para manutenção, tá? Então aqui tem um exemplo, pessoal, tá? O que acontece? É normal, pessoal, você ter, no caso aqui você tem um sistema de selo, né? Você tem um sistema de selagem aqui, semelhante ao que estava ali em cima, tá? Então é normal que a densidade do líquido que está antes desse selo seja diferente da densidade do líquido, tá? E essas densidades diferentes devem ser consideradas na hora do cálculo. Então, por exemplo, aqui, ó, a tomada de alta, né? Ela tem 0,8 metro com uma densidade igual a 1, né? E aí, do lado da tomada de baixa, ela tem 2,8 metros com uma densidade igual a 1, tá? Só que o líquido, que vai variar aqui de 0 a 100%, ele tem uma densidade igual a 2, tá? Então, na hora que eu for fazer o cálculo da pressão diferencial, vamos falar assim, a pressão da tomada de alta, tá? O que é a pressão da tomada de alta? Ela é a altura vezes a densidade relativa, né? A pressão do lado da tomada de alta, que é o lado H, ela vai ser o quê? A altura de 0,8 metros, 0,8 vezes 1, mais, aí quando você está em 0%, né? 0% está aqui, vai ser a altura de 0 milímetros, porque o ponto de medição inicial da porcentagem é aqui, ó, 0% começa aqui nesse ponto, tá? Então, a altura de 0 vezes a densidade de 2, né? Você vai ter o quê? Você vai ter o 0,8 metros, tá? Ou também os seus 800 milímetros, tá? Pressão do lado da tomada de alta. Quando o tanque está totalmente cheio, 100%, ela vai considerar o 0,8 vezes a sua densidade de 1 e vai somar esses 2 metros aqui, ó, né? Então, aqui é o 100%, 2 metros de altura vezes a sua densidade, né? No caso, 2 metros é igual a 2.000 milímetros vezes 2, né? Então, aqui, do lado da tomada de alta, daria 4.800 milímetros, tá? Aqui eu tinha que ter convertido também, né? 800 vezes 1, né? 800 milímetros. 4.800 milímetros do lado da tomada de alta, tá? Então, se calcula a pressão do lado da tomada de alta, calcula a pressão do lado da tomada de baixa. Do lado da tomada de baixa, você precisa calcular somente uma vez, tá? Por quê? Porque essa altura aqui não vai mudar quando o tanque estiver em 0 e quando estiver em 100. Essa altura aqui vai permanecer a mesma, tá? Então, aqui embaixo, ó, ele vai fazer a continha aqui, ó. Show. Então aqui, ó, ΔP é 0%, né? Quando está em 0%, ó, você só vai ter o que? A altura da tomada. Então ele converteu aqui para milímetros, 800 milímetros, aqui no caso esse valor é o pH, né? 800 vezes 1, e desconsiderou o resto do tanque porque está zerado. E aí, do lado da tomada de baixa, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter 2.800 de altura, tá? Porque era 2,8 metros que estava anotado ali no corpo, e a densidade desse líquido é 1. Tá? Então 2.800 vezes 1 dá os 2.800.
Esse sinal de menos aqui, pessoal, que aparece, já é da fórmula, tá? Então aqui, ó, tem o sinal de menos, pressão do tomado de alta menos a pressão do tomado de baixa. Esse sinal de menos já é da fórmula. E aí depois que você fez os cálculos do lado do pH e também do lado do PL, você pega aqui e faz essa conta. E aí você tem que respeitar o lado da equação. No caso, o lado da tomada de baixa está com uma pressão maior do que o lado da tomada de alta. Por isso que deu negativo aqui, ó. Então, a pressão diferencial a 0% é igual a menos 2.000 milímetros. Tá? Deixa eu vir aqui embaixo. E agora calcular a pressão diferencial quando o tanque está 100%, quando está totalmente cheio. Tá? E aí aquela situação que já falei para vocês. Então você tem aqui, ó, qual que é a pressão diferencial quando está cheio? O tanque está cheio, 100%. Você vai fazer o pH, o PL não vai precisar, porque a gente já calculou antes, mas aqui ele fez, né? Então aqui, ó, pegou os 2.000, que é quando o tanque está totalmente cheio, dá 2.000 milímetros, vezes a densidade de 2, e somou mais a tomadinha de 800 que tinha ali, vezes sua densidade de 1, tá? Isso do lado da tomada de alta. Então deu aqui os 4.800 que eu tinha falado para vocês, tá? Isso do lado do pH. Do lado do PL, não teve mudança nenhuma, né? Aqui você tinha os 2.800, continuou, vezes a densidade do líquido 1, deu 2.800, e aí você faz a subtração aqui no final. Então, deu que a pressão diferencial 100% vai dar 2.000 milímetros de H2O positivo, tá? Então, o seu range, né? O seu range vai ser entre menos 2.000 até 2.000 milímetros de H2O, tá? Menos 2.000 vai ser 0 e 2.000 vai ser 100%, quando o tanque está cheio e quando o tanque está vazio, tá? Então, é isso, tá? Depois eu vou postar para vocês a atividade no Moodle em relação à medição de tanques pressurizados. Eu vou ver se eu tenho aula gravada com a correção do exercício anterior, porque na verdade, eu já passei a correção, né, dessa lista que eu vou passar para vocês. E achei que estava postando da atividade anterior. Fiz confusão aí, tá? Beleza, pessoal? E aí aquela aula que eu não passei exercício, medição indireta e descontínua, na verdade tem a correção da lista que eu vou passar hoje. Porque eu confundi, né? Eu olhei no YouTube e tal, opa, não, essa é a correção, né? Faz as coisas na pressa, dá merda, tá? Então passei a correção errada para vocês. Mas beleza, pessoal. Vamos dar um intervalinho aí de 10 minutinhos. Aí a gente já volta com robótica. Daí a gente faz o seguidor de linhas. No caso, o Maya Jamil trabalha no Open Roberta, a gente faz correção no Open Roberta. Pode ser? Seguidor de linha? Beleza. E aí a gente tenta dar uma incrementada. Não sei se eu vou conseguir, mas a gente tenta fazer o desvio de paredes no Open Roberta. Beleza, pessoal. Uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta.